Será que havia dois caminhos para a salvação, um para o judeu baseado na lei e outro para o gentio baseado na graça? Através dos estudos que já fizemos, vimos que ambos, judeus e gentios, estão sob a mesma condição e dependem do sacrifício de Cristo para a salvação. Se a salvação fosse pela lei, os homens teriam motivo para se vangloriar. Forte e vencedor seria aquele que conseguisse viver à altura desse padrão. A salvação para esse seria uma dívida que o Senhor teria que pagar. Mas aprendemos que a salvação é pela fé nos méritos de Cristo somente. Sendo assim, a glória é somente dele. Fica ligado, o tema de hoje, independentemente das obras da lei. Em Romanos 3,28 lemos: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Pelo contexto, percebemos que Paulo se refere às obras da lei como todo o sistema judaico. O que ele está dizendo é que qualquer judeu, mesmo aqueles rigorosos no cumprimento do sistema judaico, não se justificaria a não ser aceitando a Cristo como o Messias. O que ele estava dizendo aqui é que a lei da fé, a confiança no sacrifício de Cristo, exclui toda e qualquer vanglória por parte do homem. A base de todo o sistema religioso falso, amigo, é a ideia equivocada de que a justificação pode ser alcançada pelo mérito humano ou pela obediência à lei. A justificação só pode ser conquistada pela fé no sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Lembre-se disso, longe de Cristo, todo e qualquer esforço para alcançar a salvação se torna uma decepcionante frustração. É claro, é importante dizer que isso não pode ser interpretado como se aquele que foi justificado agora passa a viver livre da obediência à lei ou de realizar as obras. Isso seria uma perversão. A fé que leva à justificação sempre se revelará em atos de obediência. No livro de Romanos e em outros lugares, Paulo atribuiu grande importância de se guardar a lei moral. Veja o que ele disse, por exemplo, lá em Romanos 3, verso 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Olha a resposta. Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Mas ele também disse lá em Romanos 7, verso 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Ele ainda confirma lá em Romanos 7, verso 12. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. A ideia de Paulo é que, embora a obediência à lei não seja o meio da justificação, porque nunca vai ser, a pessoa justificada pela fé ainda obedece à lei. E como poderia ser diferente? Se somos salvos da condenação por termos quebrado a lei, como poderíamos voltar a cometer os mesmos atos que nos trouxe condenação? Veja as palavras de Paulo em Romanos 6, verso 15. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim debaixo da graça? De modo nenhum, foi a resposta de Paulo. Meu amigo, não caia na armadilha de pensar que só pelo fato da justificação ser pela fé, isso te deixa livre para pecar. A mesma Bíblia que diz que somos salvos pela graça, também diz que seremos julgados pelas obras. Veja Apocalipse capítulo 20, verso 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já usou a justificação pela fé como um pretexto para racionalizar o pecado? Se você faz isso, quero lhe dizer que você ainda não entendeu o que é ser salvo. Pensa nisso e tenha um bom dia.